Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios do capítulo que fala após a Segunda Guerra Mundial, que vai ser o período que vai começar a Guerra Fria. Vamos lá, abram aí o livro de vocês na página 57, tá? Sobre a doutrina Truman, assinale a alternativa correta. Tem A, B, C, D e E. A correta é a D. Conferia aos Estados Unidos o direito de fornecer ajuda militar e econômica a qualquer país ameaçado pelo socialismo, tá? Vamos lá, página agora 58. Um dos programas de doutrina Truman era o Plano Marshall, em que ele consistia. Vamos lá. Consistia em um programa de ajuda econômica à Europa para financiar a reconstrução dos países atingidos pela Segunda Guerra Mundial. Vamos lá, página 58, ainda, questão número 3. Sobre Comecon, é correto afirmar que a questão que está correta é a A, a C e a D. Tá? A A era o projeto capaz de auxiliar economicamente os países sob a influência da União Soviética. Letra C foi um projeto criado em 1949 e contava com a União Soviética e países aliados do leste europeu. E letra D tinha a preocupação de evitar que os países fossem atraídos pelo bloco capitalista. Tá? Então são esses três aí que estão corretos. Tá? Número 4. Analise afirmações a seguir sobre a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Aí tá lá embaixo, tem três aí, certo? Aí tá lá a pergunta, quais dessas afirmativas estão corretas? As que estão corretas é a 1 e a 3, ou melhor, desculpa, a 1 e a 2, tá? A 3, tanto a OTAN quanto o Pacto de Varsóvia estavam abertos a negociações de paz com blocos inimigos. Mentira! Esses dois blocos eram inimigos, então não poderiam eles se juntarem contra um bloco inimigo. A única vez que os Estados Unidos e a União Soviética vão estar do mesmo lado vai ser na Segunda Guerra Mundial, tá? Vamos lá. Vamos lá, abro aí o livro de vocês agora na página 62, tá? Tem um texto aí, com certeza vocês devem ter lido, tá? Com base nos textos lidos, responda as questões a seguir. Vamos lá, número 1. Winston Churchill se refere em seu discurso à existência de uma cortina de ferro. Qual o significado dessa designação no contexto histórico da Guerra Fria? É porque, na realidade, ele diz que o mundo está se separando em dois, está se tornando bipolar. De um lado vai estar o capitalismo com os Estados Unidos, né, como uma bandeira, e do outro lado vai estar a União Soviética comunista. Então, eles têm uma cortina que divide os dois, e essa cortina de ferro. Então, é isso aí, o mundo dividido em dois. Agora o mundo se tornou bipolar. Tanto é que eles não lutam entre eles. Eles fazem uma guerra de influência, tá? Vamos lá. Questão número 2. Apesar de considerar que as palavras de Winston Churchill representaram um ultimato à guerra, ele se manteve relativamente distante de uma posição agressiva, porém deixou claro sua intenção de resistência. Explique com base na entrevista como ele demonstrou esse posicionamento ambíguo. Ele quis dizer ali, gente, é por causa de que eles estavam entrando na Guerra Fria, mas eles lutaram contra um inimigo comum que foi o nazismo, tá? Então Winston Churchill e Stalin estavam do mesmo lado. Após a guerra, certo? Ele, como o mundo se tornou bipolar, tipo assim, ó, eu tô aqui quietinho, se vier mexer comigo, né, aí a história vai ser outra. Mas na realidade nunca houve um conflito direto entre as potências mundiais, apenas teve
uma guerra de influência, que na realidade os países considerados menores, vamos botar assim, eles que vão tentar, eles vão ser influenciados por esses dois países, os Estados Unidos capitalista e a União Soviética, o socialismo ou o comunismo, né? Vamos lá, pegue o livro de vocês, continue aí e abram na página 67. Vamos lá. O que já conquistei. Número 1. Explique as diferenças essenciais entre o socialismo soviético e o capitalismo estadunidense. Isso aí é fácil. O socialismo soviético, tudo pertence ao Estado. Então, é um país na qual o Estado é dono de tudo, tá? Já o capitalismo estadunidense, ele é de uma iniciativa privada, tá? Então, como o nosso grande pensador Adam Smith falou, ele é um capitalismo na qual não se mete na economia, ela anda com as próprias pernas. E ele, né, os Estados Unidos ou o seu capitalismo, ele vai manter, tipo assim, incentivo à industrialização, mas com patrocínio da iniciativa privada, sem o Estado se meter. Então, essa é a grande diferença entre os dois. A União Soviética, ela é um país comunista, certo? Na qual tudo pertence ao Estado. Por exemplo, qualquer funcionário na União Soviética é um funcionário que pertence ao Estado. Já nos Estados Unidos, iniciativa privada, na qual quem manda é o capitalismo. É aquele capitalismo, um engolindo o outro, tá? Quem for o melhor, tiver os melhores preços, se mantém vivo, tá? Já na União Soviética não, tudo pertence ao Estado. Vamos lá. Qual é o sentido da expressão Guerra Fria? Vamos lá, são duas perguntas em uma, né? Qual é o sentido da expressão Guerra Fria? A expressão Guerra Fria é porque, como nenhum dos dois países entraram em conflito diretamente, eles mantinham aquela frieza na qual eles tentavam influenciar vários países do mundo, ou se tornar socialista ou se tornar capitalista. Então essa Guerra Fria, na qual ficava ali na ponta ali da agulha para ver um atrito entre esses dois países, mas nunca teve. Chegou até quase chegar um conflito, foi o caso dos mísseis lá de Cuba, tá? Quando a União Soviética, com a independência de Cuba, certo? Apoiado pela União Soviética, a União Soviética coloca mísseis nucleares apontados para os Estados Unidos. Então o que vai acontecer? Os Estados Unidos vai reagir, que ele vai saber que foi isso. Tanto é que ele também tinha mísseis na Turquia apontados para a União Soviética. Tá? Ali quase houve um conflito entre as duas potências mundiais que tem a bomba atômica. Então eles, na época, era o presidente John Kennedy pelos Estados Unidos e o Nikita Khrushchev pela União Soviética. Tá? Eles entraram num acordo, aí a União Soviética falou, tá bom, o Khrushchev falou, tá bom, eu tiro os mísseis lá de Cuba, mas vocês têm que tirar os mísseis lá da Turquia, assim eles entraram neste acordo, tá? Quando o período assim designado ocorreu? Ocorreu foi após a Segunda Guerra Mundial, né? Terminou a guerra em 1945 e vai até a queda do Muro de Berlim em 1990. Em 91 a União Soviética acaba, tá? Então este é o período que o mundo era bipolar. Quando acaba a União Soviética, acaba essa coisa aí do mundo bipolar. Aí só vai se tornar um país capitalista, no caso, no comando dos Estados Unidos. Vamos lá. Vamos à questão número 3. A expressão Guerra Fria foi utilizada para caracterizar um tipo de política externa decorrente, letra B, tá?
da polarização do mundo em dois blocos políticos militares após a Segunda Guerra Mundial. Foi o que a gente já tinha falado anteriormente. Vamos lá. Número 4. Por que o desenvolvimento de armas de tecnologia espacial pelos Estados Unidos e pela União Soviética no período da Guerra Fria foi chamada de corrida armamentista, tá? A guerra armamentista era quem tinha melhor tecnologia, né? E aí vai ter aquela corrida espacial também, na qual, incrível que pareça, o primeiro homem a entrar em órbita foi Yuri Gagarin, tá? Da antiga União Soviética. Já os Estados Unidos ficou um pouco para trás, mas em 1960 ele coloca o homem lá na Lua. Quer dizer, nessa corrida de tecnologia para ver quem chegava, porque achavam que ia ter uma guerra espacial, vamos botar assim, né? Nos parâmetros George Lucas, né? E Steven Spielberg, tá? Mas não foi o que aconteceu, tá? Apenas a corrida espacial e quem ganhou nessa corrida toda foi o capitalismo estadunidense, quando ele consegue chegar à Lua. Mas o primeiro homem, né, o primeiro a entrar em órbita vai ser Yuri Gagarin, tanto é com aquela famosa frase, a Terra é azul, tá? Vamos lá, continuando aí. Número 5. O macartismo, movimento liderado pelo senador republicano Joseph McCarthy, na década de 1950, visava, letra B, afastar de cargos públicos e posições importantes na economia e na sociedade grupos e pessoas simpatizantes do regime soviético. Isso aí foi na década de 50 e 60, foi uma corrida realmente de caça às bruxas. Aqueles que tinham alguma visão ou alguma palavra que soasse como se fosse uma questão socialista, esse cara perdia emprego, perdia tudo. Ele realmente era acabado, vamos dizer assim. Isso aconteceu em Hollywood, aconteceu na política. Então, todos aqueles que fossem simpatizantes do socialismo ou falasse alguma coisa, esses caras foram caçados por muitos políticos, tá? Vamos lá. O que foi o Muro de Berlim? E depois vem outra coisa. Por que ele pode ser considerado um dos maiores símbolos da Guerra Fria? O que foi o Muro de Berlim? O Muro de Berlim, vocês já sabem que foi quando Berlim, a gente fala a cidade de Berlim, ela foi a parte que pertencia à União Soviética, ela foi toda murada. Claro, inicialmente eles botaram muros de arame, muro não, né? Botaram cerca de arame farpado e depois que eles vão erguer realmente o muro. Por quê? Porque o pessoal que era da Alemanha Ocidental, né, estavam sendo patrocinados, né, por grandes potências, entre elas os Estados Unidos, tá? Que era o lado capitalista. Já a parte oriental, que pertencia à União Soviética, por exemplo, até 1960 ainda não tinha se recuperado nem da Segunda Guerra Mundial. Então o que vai acontecer? Muito do pessoal da Alemanha Oriental vai tentar fugir para a Alemanha Ocidental. Só que, vendo que está acontecendo isso em massa, o governante de Berlim resolve simplesmente cercar a parte comunista. E não pode esquecer que o pessoal, quando fala Muro de Berlim, certo? Pensa que era murado a parte oriental. Não, era a capital Berlim, que ficava dentro da parte oriental, certo? Onde pertencia a União Soviética, e Berlim foi dividido, como era a capital, antiga capital da Alemanha, foi dividido em duas partes. A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, sendo que a Alemanha Ocidental era bem próspera, que era capitalista, e a outra era comunista, tá? É por isso que foi criado. E o Muro de Berlim ele virou um símbolo, tá? Que aí é a segunda pergunta, na mesma questão, são duas perguntas. A outra que é, o Muro de Berlim, ele foi feito e considerado uma vergonha. E ali realmente mostrou que era a divisão
entre a divisão do mundo em duas partes. O mundo dividido em duas partes, tá? Então o Muro de Berlim, ele simbolizou essa divisão do mundo, tá? E quando ele cai, incrível que pareça, um ano depois a União Soviética vai cair também. Vamos lá, dando continuidade aqui, a questão número 7, ela tem um texto, vocês devem ter lido, tá? E tá lá. A posição assumida pela Unesco a partir de 1948 foi motivado por um acontecimento então recente, dentre os quais se destacava, a resposta é a letra D, execução de judeus e eslavos presos em guetos em campos de concentração nazista. Vamos lá, página 68. Tá aí, verdadeiro ou falso, tá? A Estação de Israel foi criada oficialmente no ano de 1948 após o resultado da Organização das Nações Unidas. Aí você tem que marcar V ou verdadeiro. Vamos lá, a primeira é V, a segunda é V, a terceira é F, a quarta é F e a quinta é V, tá? Vamos lá, vamos falar das F. O Estado de Israel foi criado para acolher tanto as populações judaicas como árabes? Não. Tanto é que foi só para os judeus. Os árabes depois vão entrar em conflito, que a gente vai falar mais um pouco à frente. Tá? E na determinação da ONU para a criação da Palestina e de Israel, não foi previsto a extensão territorial de cada um desses estados, o que gerou o conflito na região. Nada. Só foi Israel. Palestina, ela só vai começar a brigar para a formação de um Estado só a partir da década de 90, tá, do século 20. Antes disso, era só Israel, tá bom? Número 9, também tem outra aí, textos aí que vocês devem ter lido. Após explorações atômicas no Japão e no período da Guerra Fria, formou-se uma prática nas sociedades ocidentais que foi bastante influenciada pelo estadunidense, a resposta certa é a letra D, tá? Priorizar uma vida com base na satisfação imediata e no consumo. Número 10. Quais foram os principais motivos que possibilitaram as mudanças socioculturais nos Estados Unidos, características das décadas de 1950, e culminaram no crescimento populacional desse país? Vamos lá. Resposta. A expressão da Guerra Fria contribuiu para que as mudanças acontecessem. Os avanços tecnológicos e o desenvolvimento econômico do pós-guerra permitiram que surgisse uma sensação de confiança no futuro. Número 11. Podemos afirmar que os chamados anos dourados foram realmente dourados para todos os estadunidenses? Justifique sua resposta. Vamos lá, resposta: não, pois continuaram a existir a concentração de renda e a discriminação racial e de gênero, tá? Então, você está vendo aí que, apesar de estar crescendo, não, mas não foi tão importante, por exemplo, para as comunidades negras. Tanto é que a gente depois vai conversar em próximas aulas, quando a gente falar sobre os direitos civis estadunidenses e aqueles que vão lutar por ele. A gente não vai falar disso agora, tá? Pessoal, assim termina a nossa correção, tá? Uma boa semana para vocês e até a próxima videoaula.